Nessa ação penal 506.31.30.17, depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht. Senhor Emílio. Excelência, a defesa do ex-presidente Lula tem uma questão a colocar a Vossa Excelência. Primeiro, para renovar o pedido de redesignação da audiência em virtude do cesseamento de defesa decorrente da juntada de material cuja ciência foi dada nesta data à defesa, que poderá ser utilizado nesta audiência. E segundo, para informar a Vossa Excelência que há um habeas corpus impetrado contra a decisão proferida no final da parte da manhã, que foi inicialmente distribuído por prevenção equivocadamente, mas que agora foi ao relator prevento para ser apreciado. Não tenho notícia ainda da apreciação do pedido liminar, mas é nesse contexto que eu reforço a Vossa Excelência o pedido de adiamento da audiência, a fim de que não haja prejuízo à defesa. Bem, isso já foi decidido pela manhã, né, doutor? Então, assim, eu renovo aquilo que eu consignei, que, se for necessário, nós ouvimos a pedido da defesa novamente o senhor Emílio para eventuais indagações complementares à vista dos elementos juntados semana passada pelo Ministério Público. Então vamos adiante. Certo. Só registrar a resignação da defesa e também consignar, como tem sido feito ao longo das audiências, a contradita, e eu me reporto aqui aos fundamentos que já são do conhecimento de Vossa Excelência e que foram apresentados em relação a todos aqueles que fizeram acordo de colaboração e que, portanto, têm interesse no desfecho da ação ou interesse no ato que está sendo realizado neste momento, sempre com o devido respeito. Fica registrada a contradita e, da mesma forma, faço remissíveis as minhas razões para tomar o compromisso por expresso mandamento legal. Senhor Emílio Alves Odebrecht, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Também a informação que o senhor teria celebrado um acordo com a Procuradoria-Geral da República, que teria sido homologado pelo Supremo, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Emílio? Perfeitamente. Senhor Emílio, então o senhor tem esse duplo compromisso, tanto na condição de testemunha como na condição de colaborador. O senhor tem a obrigação aqui de dizer a verdade, certo? Perfeito. Nada o senhor deve exagerar, nada o senhor deve excluir no seu depoimento, certo? Perfeito. E eu vou advertir o senhor, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente por esse fato e igualmente o senhor perde seu acordo, certo? Perfeito. Dito isso, senhor Emílio, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público para as indagações. Sim. Cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, cumprimento os presentes. Senhor Emílio, consta que de 1991 a 2002 o senhor exerceu a função de diretor-presidente da holding do Grupo Odebrecht, a Odebrecht S.A. O senhor confirma? De 1991 a 2002. 2002, a presidência executiva do grupo. Perfeito. E desde quando o senhor exerce exclusivamente a função de presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A.? Exclusivamente? Exclusivamente. Exclusivamente a partir exatamente quando eu deixei de ser o diretor-presidente executivo. Em 2002? 2002. A partir de 2002, quem era o presidente da holding? Presidente da holding, quando eu saí, eu coloquei o Pedro Novis. Qual o período? Olha, 7 anos, 8 anos, por aí. E posteriormente? Marcelo. Então, Pedro Novis foi Marcelo. Pedro Novis esteve, então, na presidência da holding de 2002 a 2008? 2008, 2009, não me lembro precisamente. E Alexandrino Alencar, que posição que ele ocupava no Grupo Odebrecht? Em que período? Nesse período posterior a 2002. Nesse período depois de 2002, olha, eu não saberia com precisão, mas ele estava, se eu não me engano, na Braskem,
nos quadros da Braskem e era da área de desenvolvimento de negócios. Posteriormente, se ele saiu da Braskem, eu acho que saiu da Braskem e ingressou na Odebrecht. Ele Mas prestava em que apoio a período? todas as empresas? Não saberia lhe dizer se ele prestava apoio a todas as empresas. Eu sei que ele, no período do presidente Lula, era com quem eu tinha para poder me ajudar a marcar encontros, marcar audiências, etc. Era a pessoa de minha relação que eu procurava utilizar com essa finalidade. E qual era a função de Hilberto Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Hilberto Silva? Qual era a função dele no Grupo Odebrecht? Era o responsável pela parte de, pelo menos num determinado período. Antes disso, não, porque ele era executivo da área administrativa, financeira, inclusive lá de Portugal no período e outras coisas mais. Mas ele, depois de um certo tempo, eu sei que ele assumiu a parte de, vamos dizer, de recursos não contabilizados. Então, ele estava à frente de um setor que tinha por função coordenar distribuição de recursos não contabilizados? Exatamente. Esse é o setor de operações estruturadas da Odebrecht? É o chamado que eu nem sabia que existia isso. Então, era um setor que cuidava da distribuição de caixa 2, de valores não contabilizados? Sim, caixa 2. Como era gerado o caixa 2 e distribuído o caixa 2 por esse setor de Hilberto Silva? Eu tenho dificuldade de dizer na época que não era minha. Quando eu era executivo, eu sei como era sabia como era executado, tá certo? Os recursos de origem disso eram tirar faturas de claims ou de alguma outra coisa que não contabilizava. Pronto, era assim que era feito na minha época, principalmente no exterior. Principalmente não, basicamente no exterior. E no período em que o senhor estava exclusivamente no Conselho de Administração? Não a empresa sob saberia, gestão de Marcelo? Não saberia lhe dizer. Sei qual era, tenho certeza que na minha época era assim e com certeza também se estendeu para os usos. Os usos eram para bônus, eram para campanhas, predominantemente no exterior, para a questão de integridade física dos nossos integrantes, que nós trabalhávamos em país extremamente problemático. Inclusive aconteceu aquele negócio do Iraque, eu não quero me estender muito, porque isso sempre tem problemas, porque foram em vários países que nós tivemos de estar com isso, despesas altíssimas nessa linha. E também, claro, que era usado para, vamos dizer, agentes públicos. Quer dizer, então eu não tenho dúvida nenhuma que isso também era usado com essa finalidade. Os pagamentos eram feitos a agentes públicos a partir desse setor? Na minha época, a partir de Hilberto? Na minha época era. Como funcionava isso depois, eu não sei. E feitos a políticos e partidos? Excelência, pela ordem, a testemunha já respondeu que não sabia como funcionava. Então, eu acho que as perguntas acabam sendo repetitivas. No período do período dele, doutor? No período em que o senhor esteve, eu estou indagando ao senhor a respeito do período em que Pedro Novis e posteriormente Marcelo Odebrecht estavam à frente da holding e o senhor no Conselho de Administração. Não sabia. Não saberia lhe dizer como funcionava isso. Posso dizer como funcionava, como eu disse, na minha época. O senhor se beneficiava de pagamentos? Isto vem, e aí eu quero deixar muito claro, eu desafio qual é a empresa no Brasil que não tem isto. Não tem isto o quê? Que não tem recursos não contabilizados. Eu desafio. Mas vamos dizer, no meu caso particular da Odebrecht, isso vem desde a época de meu pai. No período em que Pedro Novis e Marcelo Odebrecht estiveram à frente da holding, houve pagamentos a agentes públicos? O senhor referiu há pouco? Não sei dizer, senhora. Eu acho que deve ter existido, porque existiu na minha época.
Entendeu? Eu não posso, eu poderia, mas eu não tenho condições de dizer, porque como presidente do Conselho, eu não entro nesses detalhes. Excelência, só uma questão de ordem. O artigo 212 do Código de Processo Penal impede que seja dada, enfim, a percepção da testemunha. A testemunha deve depor sobre o fato que conhece. Então eu pediria a Vossa Excelência que, respeituosamente, conduzisse a audiência levando em consideração o que dispõe esse artigo 212, inclusive em relação às perguntas do Ministério Público. Me parece que ele já respondeu, né, que ele não tem conhecimento. Acha que... Então já está esclarecido aí. Pode prosseguir. Quanto à área ocupada por Hilberto Silva, o senhor tem conhecimento? Quanto ela movimentou? Não, também não. Especialmente Muita em relação... coisa eu soube depois. Quer dizer, agora, nesse processo todo, muita coisa, que existia mais de uma pessoa. Eu sabia de Hilberto, que era quem eu pedia a parte de bônus para pessoas que estavam ligadas a mim. Entendeu? Então, isto, quando era para mim ter mais uma ou duas pessoas trabalhando com ele, também eu não sabia. Então, eu não sabia como funcionava, não que eu não soubesse que existia isso. Eu sei que existia, da mesma forma que eu, na minha época, aí sim, eu sabia como gerava e como eram usados. Mas Hilberto Silva passou a atuar nessa área em que ano? Não saberia lhe dizer. Comigo não foi. Por isso que eu estou dizendo, na minha época não foi. Na minha época, para ser até mais preciso, eu diria, se eu não me engano, ele estava em Portugal. Era o gerente administrativo financeiro de Portugal, da BPC. Especificamente em relação ao período a partir de 2002, em que o senhor esteve no Conselho de Administração, o senhor realizou reuniões com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, a senhora podia, desculpe. Especificamente em relação ao período a partir de 2002, em que o senhor estava no Conselho de Administração da Odebrecht S.A., o senhor realizou reuniões com o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, várias reuniões. Quem o acompanhava nessas reuniões? De um modo geral, era sozinho. Na época que ele era presidente, era sozinho. Marcelo o acompanhava? Não. Ninguém. Marcelo tinha interlocução com o presidente Lula? Que eu saiba, não, até porque ele tinha, um tinha reserva sobre o outro. Ele tinha interlocuções com o Partido dos Trabalhadores? Não saberia lhe dizer, mas com certeza tinha, como tinha com todos os partidos. O senhor, em termo de colaboração número 4, é o evento 541, vídeo 1. O senhor foi perguntado sobre se Marcelo tinha relação com o Lula. O senhor disse que não, mas que tinha interlocução com o PT. O senhor confirma o que o senhor disse? Com certeza, com o PT e com todos os demais partidos. E a respeito dessas reuniões realizadas pelo senhor com o então presidente Lula, o senhor levava pleitos de Marcelo Odebrecht? Repare, eu construía minhas agendas pautado nas provocações que eu recebia dele e de outros líderes empresariais. E eu construía a minha agenda, que algumas delas, ou algumas não, praticamente todas que eu pude resgatar foram encaminhadas à Procuradoria. Eram agendas que eu construía baseado em solicitações, seja de Marcelo, seja de outros líderes empresariais. Eu fazia triagem e levava aquilo que eu achava que devia levar. O senhor levou pleito relativo ao refis da crise, medidas provisórias 470 e 472, levou pleitos dessa Pela natureza? ordem, Excelência, esse tema é objeto de um procedimento específico e não desta acusação, que diz respeito a 8 contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras e 2 imóveis. Então, se nós aqui formos tratar desse tema, que já é objeto de um outro procedimento, aliás, salvo melhor juízo, inclusive, da competência de outro juízo. Então, eu pediria a Vossa Excelência que delimitasse as perguntas formuladas pela acusação dentro dos
limites que foram feitos, em que foi feita a acusação. O Ministério Público pede a palavra para dizer que esta indagação tem pertinência probatória, considerando que se pretende aqui indagar a testemunha sobre o grau de relacionamento mantido com o ex-presidente. Excelência, pertinência... Fica deferido, então, doutor. Fica deferida as questões. Mas mesmo levando em consideração esses aspectos que eu coloquei, porque, eu repito... Ela falou e eu deferi a posição dela. Mas então, é que Vossa Excelência não apreciou. Há um outro procedimento específico que trata esclarecido pela desse acusação assunto. de que o interesse é elucidar a relação entre a testemunha e o acusado. É uma questão pertinente. Certo? Então pode a defesa discorda de Vossa Excelência. Ótimo, e doutor. tomará as providências cabíveis. Depois, oportunamente. Mas não vamos entrar nesse assunto novamente, porque já foi indeferido. O senhor levou pleito de seu filho em relação, por exemplo, ao tema do refis da crise, as medidas provisórias 470 e 472? Levei baseado em que, é importante que se diga, isso era uma questão de setor, porque se fosse só da Odebrecht, eu não teria levado. Então eu levei porque era um interesse generalizado da maioria do setor industrial brasileiro e estava amarrado lá no Ministério da Fazenda e pedi a ele que ele procurasse me ajudar a verificar o porquê que estava o assunto preso lá na Fazenda. Só. Verificar com quem do Ministério da Fazenda? Com o ministro da Fazenda, com certeza. Quem era o ministro Se à ele época? falou, era o Guido Mantega, se eu não me engano. E com relação à linha, abertura de linha para Angola, o senhor levou o pleito de Marcelo Odebrecht ao presidente a respeito? Excelência, mais uma vez a defesa, desculpa ao eminente doutor Emílio, mas esse tema é objeto de procedimentos que tramitam em Brasília e que não dizem respeito a essa ação penal. Mais uma vez, a defesa renova o pedido para que temas que estão afetos a outros procedimentos da competência de outros juízos não sejam tratados nesta audiência. Fiquei deferido, doutor, com base nos meus fundamentos. Pode repetir a pergunta? O senhor levou também pleito... Porque eu estou com a gripe, muito não estou ouvindo bem. Pois não, posso repetir? Perdoe, eu muitas vezes não está ouvindo integralmente. O senhor levou ao então presidente Lula pleito de seu filho, Marcelo Odebrecht, relativo à abertura de linha de crédito com Angola? Uma reabertura, um aumento. Sim. Quer dizer, um aumento da linha de crédito. Levei porque era importante haver. Foi na queda do preço de petróleo. Angola estava com séria dificuldade de dar andamento nos seus projetos principais. E por tudo que representava, não era só a Odebrecht, N outras empresas trabalhavam e trabalham lá em Angola. Então eu levei como sendo algo que o Brasil poderia fazer, gerando emprego aqui no Brasil. Então essa extensão ele compreendeu a justificativa e realmente apoiou para que pudesse ser feito esse complemento na linha de crédito. E nessa relação estabelecida com o então presidente Lula, o senhor pedia que o grupo Odebrecht, ele lhe pedia que o senhor ajudasse, o grupo Odebrecht ajudasse financeiramente em campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Neste momento? Não, neste relacionamento mantido pelo senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Houve, como todos os presidentes, daqui do Brasil como do exterior, sempre pediam ajuda. A outra coisa é a maioria entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa para ver como nós ajudávamos. E eu orientava o meu responsável, que numa época foi Novis e numa outra época foi Marcelo, Pedro Novis e na outra época foi Marcelo, que era para eles encontrarem uma forma de atender
e procurasse compatibilizar alguns fatores. Por exemplo, evitar-se de estar fazendo discrepância entre partidos para evitar ciúmes e problemas. Segundo, que ele efetivamente procurasse negociar, que eu não precisava nem dizer, porque eles, por instinto empresarial, iam buscar negociar ao máximo, minimizando esses valores. E que procurasse fazer realmente no tempo, o mais esticado possível. Não fizesse nada de vez. Então, essas foram as orientações. Era para encontrar uma forma de atender, procurando compatibilizar esses 3 vetores. No seu termo de colaboração número 4, é o vídeo do evento 541, vídeo 1, o senhor disse o seguinte, quando o Lula me pedia em vários momentos, não só para presidente, como para eleições municipais, para como ele sempre pedia se a gente podia ajudar. Ele não pedia para ajudar. Emílio, veja se você pode ir lá ajudar, alguma coisa para a gente lá do PT. Eu digo, chefe, quem é que você vai mandar? Era sempre, eu me lembro perfeitamente, Palocci era a pessoa que ele mais credenciava para isso. O senhor confirma essa sua afirmação? Foi na época, inclusive, que o período dele foi muito mais Palocci. Palocci, então, era credenciado por Lula para que fim? Eu acho que Palocci, inclusive, já não estava mais no Ministério, era Guido que estava no Ministério, e Palocci já tinha até saído, se eu não me engano, não sei qual era, não me lembro o recorde, mas era ele que era o credenciado. Era credenciado para discutir com Marcelo ou com Pedro Novis sobre o assunto de ajuda ao partido. E era Palocci credenciado para tratar, portanto, de temas de dinheiro? Foi isso que o senhor disse? Sim, de recursos financeiros. E o senhor tinha também relação direta com Palocci? Eu conhecia Palocci, conheço Palocci, tinha relação, mas nossa relação era sempre uma relação muito voltada para questões de país. Efetivamente, eu não buscava conversar com as estruturas dos partidos para não estar, inclusive, fazendo confusão com os meus líderes empresariais. E o Marcelo Odebrecht tinha autonomia para tratar com Antônio Palocci sobre temas de dinheiro relacionados a financiamentos de campanha? Autonomia? Ele, como presidente executivo, recebendo da minha parte a aprovação prévia, ele só tinha de fazer daí para frente, né, minimizar o valor. Era o que ele fazia. E isso aí eu posso lhe dizer que fazia e fazia bem. Então, quem levava a Palocci as reivindicações para o partido era o presidente Lula? Em termos de pagamentos para a campanha? Não saberia lhe dizer. Eu sei que ele indicava o Palocci, na maioria das vezes foi o Palocci, e eu indicava ou o Novis ou o Marcelo. A partir daí, porque sempre a melhor forma que eu tenho de avaliar um empresário nosso é eu saber a satisfação do cliente, se ele não reclama. Se ele não reclama, é porque tudo funcionou. Pode não ter sido da melhor forma como ele gostaria, mas atendeu, de uma forma ou de outra. Então, se não vinha reclamações, sem dúvida nenhuma, então esse assunto era algo que morria por ali mesmo. Então ele sentava com os 2 interlocutores, o da minha parte e o da parte do presidente, e resolvia. Agora, como era essa colocação do presidente com o interlocutor dele, eu não sei. Certo. O senhor, em depoimento, também é o termo de depoimento 4, evento 541, vídeo 1, o senhor disse, eu me lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo que o pessoal estava muito ganancioso, queria que eu falasse com Lula. E eu fui a ele e disse, chefe, eu sei que isso eu me lembro como se fosse hoje. Eu sei que o meu pessoal está querendo o mínimo, o seu pessoal querendo o máximo. Faça um trabalho com o seu pessoal que eu vou fazer com o meu, para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão, procurando compreender compreender que um precisa se aproximar do outro. O senhor confirma essa sua
essa sua fala? Que um precisa negociar com o outro. Isso tudo que foi colocado aí, estou de plena acordo, é exatamente isso. O senhor, nesse vídeo, falou que eles tinham uma postura de jacaré e agora estão tendo de crocodilo. O senhor pode explicar esse diálogo e essa sua afirmação? Foi uma forma de eu expressar o maximizar e o minimizar. Eu tenho consciência que meu pessoal queria o quê? Não dar nada. E os outros precisavam, os partidos precisavam. Então, esse modus faciente, é como eu cheguei para ele, foi o único momento, mas não falamos em valores. Olha, precisamos fazer um trabalho conjunto. Faça com o seu pessoal e eu vou fazer com o meu pessoal. Para que eles encontrem uma forma de se ajustarem. Porque como está, um está querendo o máximo, outro está querendo o mínimo, os pedidos cada vez mais pelas necessidades eram de ansiedade de jacaré e passou a ser de crocodilo. É o que estão me trazendo. Então essa foi a colocação que eu fiz. O senhor tem conhecimento de que Marcelo Odebrecht mantinha uma conta corrente administrada por Antônio Palocci? Olha, eu não sei se era conta corrente, o que era, mas que ele tinha algum controle, tinha. Porque se era algo que era pago no tempo, ele devia ter esse controle. Quer como dizer, funcionava essa é a esse controle? Não sei como funcionava. Não sei como funcionava. O que eu sei é que eu orientei ele, essa era uma das coisas, de não dar para nenhum partido nada de vez. Fosse dado no tempo. Para ser dado no tempo ajudas à campanha, aos partidos, eu pedia sempre isto fosse atendido. E aí, para isso, tem que ter um controle. E o seu filho lhe dizia, Marcelo Odebrecht lhe dizia que estava acreditando valores por conta dessa conta corrente mantida com Olha, se ele, Palocci? algum momento ou outro, me comentou, não era minha preocupação, nem era preocupação dele. De um modo geral, não. Ele tinha autonomia para essas coisas, já tinha recebido o meu sinal verde para ele negociar o valor global e botar no tempo. Isso ele já tinha. A forma de fazer isto no tempo, como ele controlava isso, eu não saberia lhe dizer. E ali havia registros de propina? Excelência, pela ordem. A testemunha já respondeu diversas vezes que não sabia. Então, se for, o Ministério Público vai continuar a pergunta. A testemunha disse que havia um controle, que ela a testemunha disse que não conhecia, enfim, os fatos perguntados pelo Ministério Público. Então, não dá para perguntar detalhe a partir do momento em que a testemunha já afirmou de uma forma clara que não tinha conhecimento. Se a testemunha não souber, o senhor pode responder que não sabe, certo? Pode fazer a pergunta. Nessa conta corrente, o senhor sabe dizer se eram, ou nessa conta corrente, ou nesses controles mantidos por Marcelo, eram registrados pagamentos de propina? Não saberia disso. O senhor prestou um depoimento ao termo de colaboração número 29, evento 541, vídeo 9, em que o senhor explica uma nota feita por Marcelo com o seguinte teor, uma nota em um dos equipamentos dele que foi apreendido. MIT PR 200 inclui 100, não 300 ou 100 VAC. O que significa essa nota? É difícil. Eu fiz um exercício de interpretação, de pressuposição num e-mail. A testemunha me perdoe, doutor Emílio. Excelência, até pela introdução da resposta, percebe-se... Doutora, a testemunha está respondendo, então a premissa... responder que não sabe. Agora, o doutor tem que deixar a testemunha pelo menos falar. Sim, mas eu tenho que também... Eu tenho que atuar. Por ela também. Não, eu só estou lembrando a Vossa Excelência que nos termos do artigo 212 do Código de Processo Penal, a testemunha não depõe para dar impressões. Então, se a premissa da resposta já foi colocada aqui,
que não tinha conhecimento, que achava, fez uma interpretação, então, com o devido respeito ao depoente e ao Ministério Público, eu peço a Vossa Excelência que aplique o artigo 212 e oriente a testemunha e o Ministério Público a responder sobre fatos e não sobre interpretações. A testemunha estava respondendo. Não foi o senhor que fez, então, essa anotação? Não. E o senhor não sabe o que é essa anotação? Não. O senhor fez uma... Foi meu filho que fez os e-mails, isso é e-mails dele, Tá. e que me trouxeram uns 10 e-mails. Alguns eu consegui interpretar, eu diria, com certa segurança. Sei. Mas outros não. Esse, por exemplo, eu fiquei com dúvidas. Certo. Coincidentemente, tinha um valor que ele tinha me falado numa determinada época, que foi o valor que ele tinha fechado globalmente. Mas só aí, mas não fecha com o restante. Não sei até hoje, é VAT, né? Até hoje não descobri o que foi. Não VAC, o senhor foi VAC. indagado se tratava de vacare. Não sei. Por isso que eu estou dizendo. O único que poderia dizer era ele. Certo. Eu lhe confesso, não sei mesmo. Não foi eu que fiz esse e-mail. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos.